Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo de fomento do empreendedorismo geotécnico. Ou seja, empreender é fazer. E tem milhares e milhares de pessoas fazendo obras de terraplanagem, projetos de terraplanagem. Fazer uma casa, para fazer uma estrada, para fazer um galpão, para fazer um centro de distribuição. Qualquer coisa que eu vou fazer no terreno, né? Até na fazenda, às vezes fazer um silo, uma estrada de acesso, uma barragem. Eu estou fazendo terraplanagem, estou fazendo escavações de aterro. Né? E baseado nisso, e depois de 35 anos empreendendo isso, né? Sendo projetista, um consultor, acompanhador, uma pessoa que acompanha obras de terraplanagem, loteamentos, né? Industriais, residenciais, e vendo a sociedade evoluindo, desenvolvendo, a gente então começou já há 2 anos e meio para mais, a gente vem fazendo essas mini aulas de terraplanagem, todo dia às 16 horas, segunda a segunda, e às 6 horas da manhã um mini treinamento do empreendedorismo geotécnico. Tudo isso para fomentar. E todas as atividades da academia têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro, por ser cristão verdadeiro, que entra a vida espiritual, não é a religião. E a gente também, todo dia, está disponível 5 horas por semana para dar uma assessoria, uma orientação gratuita através do workshop. Como você faz isso? Na descrição do vídeo, primeiro link, você tem o grupo do WhatsApp, vai no grupo do WhatsApp onde você não pode postar, e aí você pega o meu, meu WhatsApp, meu telefone celular, e aí você fala direto comigo. Bom, hoje nós vamos falar de parâmetros geotécnicos de cálculo. Então veja, para fazer obra de terraplanagem, nós vamos fazer aqui um resuminho bacana, falando de cortes e aterros, e vou começar aqui pelos aterros, né? Dizendo o que devemos avaliar nos aterros. Então, se eu vou fazer um aterro, tem que saber de onde vem o material do aterro. Né? Vem de uma escavação obrigatória, não. Né? Vai vir de uma área de empréstimo. Eu tenho que avaliar esse solo, que é o solo com o qual eu vou fazer o aterro. Então, esse solo tem que se fazer ensaios de laboratório, de compactação, ensaio de resistência, ensaio de compressibilidade, para saber as propriedades daquele solo quando compactado. Tá? Então, para fazer o aterro, eu tenho que saber que solo e tenho que saber as propriedades de engenharia desse solo. Com as propriedades de engenharia de solo, eu vou poder, então, verificar as condições que eu vou compactar para controlar o aterro. Senão o aterro sai descontrolado, vamos dizer assim. Então, eu tenho que definir o grau de compactação e desvio de umidade para compactar esse solo, tirando o maior proveito dele no aterro. Não é de qualquer forma como é feito. Né? Eu tenho que controlar a umidade, eu tenho que fazer um controle de umidade, eu tenho que saber usar o rolo compactador, espessura de camada, né? Número das passadas, como controlar, como tirar a amostra para confirmar a propriedade de resistência. Então, tudo isso a gente orienta. Bom, e dos solos de fundação, ou seja, aqueles que estão abaixo do nível do aterro, também eu preciso saber as propriedades de resistência, porque eu vou pôr alguma coisa em cima dele. Eu preciso saber se o solo é compressível, né? Se é um solo mole, se não é um solo mole, se as camadas que estão lá, elas, o lençol freático, e se os solos são expansivos e colapsivos, né? Então eu tenho que saber os solos de fundação do aterro. Né? E tudo isso vai precisar de propriedade de resistência. E até para investigar se eles são expansivos, se são colapsivos, onde está o nível d'água. Né? Então, tudo isso que está resumido aí em poucas linhas, são necessários em qualquer obra de aterro. Qualquer obra de aterro. E mais, se o aterro vem de uma escavação, daqui a pouco eu vou falar da escavação. Ó, por que eu preciso disso? Porque a partir daí, eu não posso dizer, como muita gente está dizendo, desde que eu era criança, né, ou a vida toda, o pessoal fala que talude de aterro é 1 para 1,5, né? Um
na vertical para 1,5 na horizontal. Senhores, isso daí é para quem não sabe nada, chuta isso para ver que deu. Geralmente dá certo, geralmente dá certo. Só que alguém está pagando uma conta enorme, né? Porque de repente não precisa ser 1 para 1,5, pode ser 1 para 1, você ganha mais área em planta, né? Então precisa fazer engenharia, né? Precisa seguir as normas. E para isso, então, tem que fazer isso que está aí. Nós estamos aqui nas mini aulas de Terra Plana dizendo o que deve ser feito, não a gambiarra, é lógico, né? Não vamos para a rede social para falar gambiarra. São 35 anos de experiência fazendo isso e 2 anos e meio colocando isso na internet. Bom, por que fazer isso? Com esses elementos devemos estar verificando a estabilidade, ruptura de taludes. Né? É engraçado, né? É, quando rompe um talude, aí começa um a tirar farpa no outro. Não, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Pô, se o processo não for feito adequadamente, todos são culpados. Porque o fato de ter várias pessoas agindo para fazer um produto, né, empreendendo uma coisa, se a coisa não saiu certa, é porque erramos. Não adianta saber quem é que errou, adianta não errar mais. Por exemplo, outro dia eu tive um problema assim. Alguém comprou um piso e que era muito barato. Aí veio o engenheiro e pôs o piso. Depois que começou a quebrar o piso, falou que era o, o azulejo. Bom, que engenheiro é esse? Isso é engenharia? Bom, é a engenharia de hoje, né? Mas não, eu fui contratado só para colocar. Poxa, às vezes eu chamo um pedreiro aqui, um eletricista, e ele fala para mim, não vou usar esse produto aqui, que esse produto vai dar problema. E ele não faz, não faz. Isso é uma pessoa humilde. Agora, uma pessoa que se intitula engenheiro pega e fala, não, mandou fazer, eu fiz desse jeito. Tá vendo como está a sociedade? Aqui na Terra plana é a mesma coisa. As pessoas falam, mandou fazer. Depois, se der errado, a culpa é do outro. Mas não é, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com o que a gente prega aqui. Bom, então eu preciso fazer isso para fazer o cálculo de estabilidade e ver o problema de recálculo. Quer seja do maciço do aterro, quer seja do material de fundação. E a mesma coisa, senhores, acontece aqui na questão do corte, da escavação. Eu preciso saber basicamente as mesmas coisas, né? E para chegar a um cálculo de estabilidade adequado para aquele corte, né? E também que não haja uma movimentação, quer seja esse vermelhinho que aparece no pé e na crista, os problemas que podem aparecer e não romper, né? Ele dá uma embarrigadinha embaixo, quer dizer, na verdade houve uma ruptura e parou, né? Mas ele não caiu todo, né? E deu problema, né? Tá deformando. Eu conheço um caso de 40 metros de altura. O que que acontece? Uma determinada prefeitura quer dar o terreno para uma determinada empresa, né? E aí a determinada empresa quer o terreno terraplenado. Então o que acontece? A prefeitura vai lá e joga a terra, eu estou falando joga a terra, não faz uma obra de terraplanagem. Aí quem vê lá o terreno terraplenado, né? E vai lá e coloca alguma coisa em cima daquele terreno, mal conhecendo aquele terreno. Tem um caso, e caso de grandes, não é, não é principiante em termos de status na sociedade. É prefeitura de nome e é empresa de nome, né? Por que fazem isso? Porque não tem o conhecimento que a gente passa ao longo desses 80 semanas, 82 semanas, todos os dias tem uma gravação de 10 minutos nossa, exatamente para as pessoas não entrarem nessa balada. E então eu estou falando com a base da pirâmide, mas isso atinge lá em cima também, porque tem empresas grandes, grandes prefeituras fazendo bobagem por aí. E desculpa o termo bobagem, né? Porque não atende às normas brasileiras. E, portanto, causando problema jurídico, um problema de custos significativos, até custos de vida, fora ambientais, né? Quando o talude desse rompe
e vai para dentro de uma área de APP, é um crime ambiental, né? Por falta desses conhecimentos que a gente fala aqui. Eu preciso ter, enfim, ensaios triaxiais para ter a coesão do atrito e cada camada de uma forma bem representativa para fazer os cálculos de estabilidade, né? Então, quando eu falei propriedades de resistência, né, propriedades de engenharia, é principalmente a coesão de atrito, que você tem que saber o tipo de solo, né, e saber avaliar, então, a resistência disso antes de definir um talude de corte ou um talude de aterro. É isso que eu queria dizer. Até a próxima mini aula. Compartilhe o nosso projeto, participe, venha para o workshop. Você já sabe como pegar o link aí através do grupo do WhatsApp. Você vê meu WhatsApp. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.